Amém, glória a Deus. Vamos colocar de pé nesta noite. Nós já louvamos o Senhor para a honra e a glória dele. Amém. Agora vem a melhor parte, que é a palavra. É a palavra que tem nos transformado, que tem nos libertado, e é essa palavra que vai nos salvar. Amém. Feche seus olhos. Soberano Deus e eterno Pai, Papai querido, nós já louvamos, nós já te engrandecemos, nós exaltamos o teu santo nome nesta noite. Papai querido, agora vem a melhor hora, ó Pai, que é o seu alimento espiritual. A sua palavra, ó Pai, que tem transformado as nossas vidas. A tua palavra, ó Pai, que tem nos guiado, ó Pai, a cada dia nessa caminhada. Papai querido, eu apresento a tua amada igreja nesta noite. Papai querido, começa a sondar cada coração nesta noite, cada pensamento. Papai querido, o Senhor conhece a necessidade, o Senhor conhece os anseios, o Senhor conhece o deitar e o levantar de cada um nesta noite. Papai querido, que a palavra que vai ser ministrada venha achar guarida em cada coração nesta noite, porque a tua palavra nos diz que esta palavra não volta vazia. A sua semente está sendo lançada. Papai querido, nesta noite, abra a visão espiritual da tua igreja, os ouvidos espirituais da tua igreja. Papai querido, que este alimento nesta noite venha ser o alimento de transformação e libertação, cura para a nossa alma nesta noite. Papai querido, apresento o teu servo que irá ministrar, que ele venha esvaziar dele mesmo, mas que a tua presença seja notória através da vida dele. Usa ele, ó Pai, com a ousadia do Senhor, para falar com a tua amada igreja nesta noite. É o que nós te pedimos em nome do Senhor Jesus, amém? Pega as suas Bíblias nesta noite, aleluia. Glória a Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. É com muita alegria que nós estamos aqui reunidos nesse domingo, Dia dos Pais, para aprender um pouco mais com a palavra do Senhor. Abram vossas Bíblias em 1 Reis 9, do 1 a 9. 1 Reis 9. Primeira Reis 9. Glória a Deus. 1 Reis 9, do 1 a 9. Vai dar uma diferencinha de interpretação, que eu estou na NVI, alguns de vocês estão na Almeida Corrigida, amém? Quando Salomão acabou de construir o templo do Senhor, o palácio real e tudo mais que desejara construir, o Senhor lhe apareceu pela segunda vez, como lhe havia aparecido em Gibeão. O Senhor lhe disse: ouvi a oração e a súplica que você fez diante de mim. Consagrei este templo que você construiu para que nele habite o meu nome para sempre. Os meus olhos e o meu coração estarão sempre nele. E se você andar segundo a minha vontade, com integridade de coração e com retidão, como fez o seu pai Davi, se fizer tudo o que ordeno a você, obedecendo os meus decretos e as minhas ordenanças, firmarei para sempre sobre Israel o seu trono, conforme prometi a Davi seu pai. Quando lhe disse: nunca faltará descendente para governar Israel. Mas se você ou seus filhos se afastarem de mim e não obedecerem os mandamentos e os decretos que lhe dei, e prestarem culto a outros deuses e adorá-los, desarraigarei Israel da terra que lhes dei e lançarei para longe da minha presença esse templo que consagrei ao meu nome. Israel se tornará então objeto de zombaria entre todos os povos. Embora esse templo seja agora imponente, todos os que passarem por ele ficarão espantados e perguntarão: por que o Senhor fez uma coisa dessas a essa terra e a esse templo?
E a resposta será: porque abandonaram o Senhor, o seu Deus, que tirou os seus antepassados do Egito, e se apegaram a outros deuses, adorando-os e prestando-lhes culto. Por isso o Senhor trouxe sobre eles toda essa desgraça. Podeis assentar em nome do Senhor Jesus Cristo. Salomão é o filho de Davi, que teve direito ao trono. Ele recebeu sabedoria quando ele falou com Deus. Deus falou com ele 2 vezes na caminhada com o Senhor. Ele constrói um templo, um grandioso templo, colocando ouro, colocando prata, e tudo que ele tinha de melhor ele ofereceu para Deus naquele momento. Deus aceitou, não pelo aquilo que ele tinha feito, mas aceitou pelo coração, pela sua vontade, porque Deus, lembra-se de verdade, Deus é fiel a cada um de nós. Quando Deus não age nas nossas vidas, nós temos que parar para pensar, se Deus é fiel e não está agindo dentro do nosso coração, é porque nós estamos fazendo algo que não está agradando a Deus. Quando Salomão constrói o templo, o Senhor fala: eu vou habitar aí dentro, e vai ser permanente, vai ser eternamente, mas para que isso continue acontecendo, vai depender de cada um de vocês. A força de vontade, a fé dentro do nosso coração é que faz com que o Senhor mova na nossa caminhada. O que é mais interessante na palavra de Deus, que quando o Senhor vai falar sobre o seu pai Davi, ele fala: Davi andou comigo, Davi foi fiel à minha palavra. Então você percebe em determinado momento que quando Davi pecou, lá no final da sua caminhada, quando ele pecou contra a palavra de Deus, quando ele ficou com Betseba e mandou matar o seu marido Urias, naquele momento o Senhor manda o profeta Natã falar com Davi. E você percebe que quando o profeta Natã fala, Davi se arrepende de verdade. O verdadeiro sentido da palavra de Deus é arrependimento sobre nossos pecados. Por isso que Jesus Cristo, quando ele estava curando as pessoas, quando ele estava operando no meio das pessoas, quando ele estava pregando a palavra nas pessoas, era para que o arrependimento viesse no coração. Quando acontece com Pedro: Senhor, afaste-se de mim, porque sou um homem pecador. Porque Pedro ouviu a palavra de Deus. Quando você reconhece que você é pecador, Deus começa a operar dentro do seu coração, começa a operar na sua vida, começa a operar no seu trabalho, em tudo, em toda a sua área. Lembra disso? Só que às vezes nós precisamos saber que nós precisamos de uma caminhada, e às vezes essa caminhada é árdua. Quando o Senhor fala em Mateus, existem 2 portas, uma porta larga, que era aquela que era do mundo, aquela que a gente fazia o que vinha na testa, a gente fazia da nossa maneira, do nosso jeito, e não importava com as consequências. Agora você tem a palavra de Deus. Existe a porta estreita, e você percebe que Deus nunca deixa o seu povo enganado. Quando Salomão faz o templo a Deus, ora para que Deus habite no templo, ele habita, mas aí ele fala para ele: vou habitar, mas você tem que andar comigo. O que vai manter dentro do templo, o que mantém Deus dentro do nosso coração, porque o templo hoje é o nosso coração, o que mantém ele dentro de você é a sua fidelidade, porque Deus é fiel, vocês sabem disso. Quando Deus afasta de cada um de nós, é porque nós é que estamos afastando primeiro. E assim foi na vida de Salomão. Não conseguiu, no meio de tanto ouro, no meio de tanta prata, no meio de tanto poder, no meio de tanta concupiscência, e Deus sempre falou com ele 2 vezes. Nós estamos aqui reunidos porque nós queremos ouvir essa mesma voz de Deus que fala com cada um de nós, que falou com Moisés, que falou com Noé, que falou com Jacó, com todos esses grandes homens. O verdadeiro sentido da reunião sobre essa palavra é ouvir a voz do Senhor, mas o seu coração, isso tem que estar voltado para Deus. O nosso coração tem que estar voltado para Deus. E a palavra de Deus nos mostra como. Em Gênesis 6, a palavra de Deus fala assim. Vamos navegar um pouco na palavra do Senhor. Gênesis 6. Gênesis 6. Gênesis 6, 5, 8. O Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra,
e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal. Então o Senhor arrependeu-se de ter feito o homem sobre a terra, e isso cortou-lhe o coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, os homens e também os animais grandes e pequenos, e as aves do céu. Arrependo-me de tê-la-vê-los feito. A Noé, porém, o Senhor mostrou benevolência. No meio a todo o pecado da palavra, todo o pecado do homem, a palavra de Deus, ela fala que no final existia o último adorador de Deus. Existia um homem que no meio de todo aquele pecado, ele continuava sendo fiel àquilo que Deus tinha mostrado para a sua descendência, ele continuava adorando de verdade a Deus. E por causa desse Noé, o Senhor olha no coração dele e dá para ele uma esperança sobre a palavra e pede para que ele construa uma arca. Essa arca é o ministério de Noé. Através dessa arca, Noé e sua família começam a construir uma arca gigantesca, e construindo cada dia, não importando o tempo que ia levar para construir aquela arca, porque Deus nunca fala para vocês: amanhã eu vou fazer algo na vida de vocês. Não, Ele fala assim: continua firmado na minha palavra, continua caminhando, que cada vez que vocês caminham, mais vocês vão se aproximar de mim, e Deus tem o melhor para cada um de nós. Porque quando nós estávamos no mundo, nós vivíamos fazendo coisas erradas, nós vivíamos entristecendo a nossa família com nossas atitudes e com nossas ações. Porque hoje, quando nós caminhamos com Deus, as pessoas se alegram, porque você vê a mudança dentro do coração, porque a pessoa, mesmo ela não querendo, ela acaba mudando, porque essa palavra, ela tem poder. Noé sabia disso. Cada dia que passa na vida dele, ele começa a pregar o evangelho através da construção daquela arca. Porque Deus tem várias maneiras para a pregação acontecer no seu coração. Ele tem várias maneiras para poder falar com você. Não existe obstáculos para Deus. Não importa o seu grau de conhecimento, não importa a faculdade que você tiver, não importa o tão alto que você esteja no conhecimento, ou tão baixo que você esteja no conhecimento, Deus fala com todos nós. Porque o verdadeiro intuito da palavra de Deus é colocar fé no seu coração, para que você comece a andar com Ele e ter a esperança que um dia você vai encontrar com o Senhor Jesus Cristo. Porque quando você coloca essa esperança no seu coração, você sabe que Deus cuida de você. Ele cuidou de todo esse povo. O povo estava se matando. Você sabe por que Deus escolhe Noé? Porque o povo estava matando a si mesmo. O ser humano sem Deus é guerra. O ser humano sem Deus é morte. O ser humano sem Deus, ele não está nem aí para o próximo. Mas quando você começa a colocar Jesus, aquela atitude que ele teve, o Espírito Santo de Deus dentro do seu coração, começa a haver uma mudança. E você começa a olhar para as pessoas e saber que essa mudança que você teve, também pode acontecer na vida delas. Porque um dia também você não acreditou na palavra do Senhor. Mas um dia alguma coisa aconteceu na sua vida, que fez com que você viesse até aqui para ouvir essa palavra, e essa palavra começa a fazer sentido na sua vida. Foi assim na minha, e será assim na vida de todas as pessoas que se aproximam do Senhor. Quantas vezes que Noé construindo aquela arca, às vezes 10 anos ali construindo, 10 anos. Pensa bem, a gente às vezes começa uma caminhadinha de nada, começa uma caminhada de poucos meses, nós já começamos a conversar com Deus, falar: por que a minha vida está assim? Lembra que Deus sabe o que é melhor para você, e através dessa palavra Ele mostra para nós o que Ele fez na vida desse povo. Esse povo ia perecer todos através do dilúvio, mas por causa de um homem que estava lá, que tinha o coração voltado para Deus, que não mediu esforços nem o tempo, começou a construir uma arca que demorou mais de 90 anos da vida dele fazendo a obra. Porque quando nós começamos a andar com Deus e fazer a obra dele, é gratificante, porque Deus também entra dentro do nosso coração e nos ajuda nessa caminhada. Ele nunca deixou esse povo sozinho. Todas as vezes que esse povo falava com ele, ele se aproximava. Foi na vida de Salomão. Salomão, antes de construir o templo, falou com o Senhor: eu quero construir, mas eu quero que o Senhor habite dentro desse templo.
E aí o próprio Deus responde no coração de Salomão. Mas aí ele fala para ele: mas eu estarei dentro apenas se você estiver andando sobre o meu caminho. Já imaginou quantos anos Noé foi zombado pelas pessoas que estavam no mundo, na bebedice, nas drogas? Já imaginou Noé? Quantas vezes que as pessoas passaram por ele e falou: desista disso que não vai chover. Mas para cada vez que uma pessoa falava para Noé desistir, Deus falava 1000 vezes no coração, falava: continua, porque eu estou com você. Porque um dia aquela arca ficou pronta e começa a chover. Quando aquela arca fica pronta, começa a chuva e vem o dilúvio. Aí aquelas pessoas que estavam do lado de fora tentaram entrar, mas não podia mais entrar lá dentro, porque para entrar dentro da arca você tinha que participar da construção da arca. Para você entrar no reino de Deus, também temos que participar dessa construção do reino de Deus. A graça é de graça, mas a palavra de Deus fala assim também, que fé morta, fé sem obra é fé morta. Então nós precisamos de fazer isso que nós estamos fazendo aqui. Quando nós viemos aqui, prestamos o nosso louvor, Deus se agrada. Mas se você não louva, não se importe com isso, porque a sua presença aqui já é uma oferta que você está aqui para agradecer a Deus. A sua presença aqui já agrada a Deus também, porque você veio aqui com o coração aberto para receber o pão, para receber o evangelho, para receber tudo que Ele tem nas nossas vidas. Em Gênesis 25, a palavra de Deus fala assim, Gênesis 25... (25:1). Abraão casou-se com outra mulher chamada Quetura. Ela deu-lhe os seguintes filhos: Zinã, Jaxã, Medã, Midian, Isbaque, Suá, Joxá, gerou Sabá e Dedã. Os descendentes de Dedã foram os Assuritas, os Letuzitas, os Lemuitas. Os filhos de Midian foram Efá, Efer, Enoque, Abida, Elda. Todos esses foram descendentes de Quetura. Abraão deixou tudo que tinha para Isaque, mas para os filhos de suas concubinas deu presentes. E ainda em vida enviou-os para longe de Isaque, para a terra do Oriente. Abraão viveu 175 anos, morreu em boa velhice, em idade bem avançada, e foi reunido aos seus antepassados. Seus filhos, Isaque e Ismael, sepultaram na caverna de Macpela, perto de Mare, no campo de Efron, filho de Zoar, o Hitita. O campo que Abraão comprara dos hititas. Foi ali que Abraão e Sara, sua mulher, foram sepultados. Depois da morte de Abraão, Deus abençoou seu filho Isaque. Isaque morava próximo a Ber-lai-roi. O pai sempre cuida dos seus filhos. Esse Abraão aqui foi aquele que foi tirado da terra, tirado da sua parentela, tirado de perto do seu pai, da sua mãe, para uma terra que ele não sabia onde que era. Porque ter fé no coração é fazer o que nós estamos fazendo aqui. Ter fé é quando você sai da sua casa para aqui, vir aqui ouvir a palavra, saber que no começo é difícil. Mas quando você faz o que você está fazendo de vir até aqui, significa que algo está brotando dentro do seu coração, e a palavra de Deus, ela não volta vazia. Abraão teve uma caminhada grandiosa com Deus, se torna o pai da fé. Teve aventura na sua vida. Aventura essa que ele teve não foi aventura andando com os homens, mas andando com o próprio Deus. Caiu, levantou, aprendeu a amar, tentou de certa maneira falar com Deus para que não mandasse fogo em Sodoma e Gomorra, e foi aprendendo cada dia mais. Teve visita de anjos na sua casa.
Quando Deus falou para ele que ele ia ter filho, ele já tinha 90 e tantos anos de idade e não acreditou. 80 e tantos anos ele não acreditou, porque já achava que já tinha acabado para ele, e a sua esposa era estéril. Mas naquele momento, o Senhor fica 10 anos sem falar com ele, porque ele não teve a fé, porque a caminhada que ele já tinha com Deus, já era o suficiente para falar para ele: você tem fé? Você tem que acreditar na minha palavra, porque eu cuido de você, eu cuidei de você até esse tempo aqui agora, e o que custa você acreditar de mim, quando eu mando um anjo para falar com você que você vai ter um filho? Talvez depois de 10 anos de ter ficado longe, 13 anos, ter ficado longe da presença do Senhor, porque quando você aprende a alimentar dessa palavra, você aprende a andar com Deus. Quando Deus não fala com você, é muito triste. Quando Deus se cala por algo que você fez, é muito triste. Por isso que nós temos que nos esforçar ao máximo. Mas quando Deus dá a palavra é verdadeira, Ele cuida da sua palavra para que ela aconteça. Por isso que Ele fala para Salomão: se você fizer a minha vontade, não vai haver dificuldade na sua vida. E mesmo assim não houve por causa do seu pai Davi. Mas Salomão não ouviu a voz de Deus, não cumpriu com aquilo que Deus tinha na vida dele. Abraão aprende essa lição, lição a qual nós aprendemos também todos os dias quando nós vemos aqui, porque o nosso coração é mudado. Começamos a ver coisas que a gente não via antes, começamos a reparar coisas que a gente não reparava antes. Talvez você passava por uma pessoa bêbada, caída, você nem dava moral para ela. Agora você passa, pode olhar e saber que Deus pode ajudá-la através de uma simples oração sua. Porque Ele abriu o mar vermelho, Jesus Cristo curou cegos, coxos, pessoas que não tinham alto gabarito na sociedade, pessoas excluídas da sociedade, porque Deus olha, sabe aonde? É dentro do seu coração. Abraão aprende essa lição e começa a acreditar de verdade em Deus. E acredita tanto que quando Deus manda ele fazer o sacrifício do seu filho, ele não pensa duas vezes. Se você ler a palavra, você vai ver que quando Deus manda Abraão fazer o sacrifício de Isaque, Abraão não fala nada, ele simplesmente pega o seu filho, pega tudo que tinha para fazer o sacrifício e vai, acreditando que Deus podia mudar aquela história, porque agora ele tinha intimidade com Deus. Quando você começa a ter intimidade e saber que Deus é Pai, que Deus cuida do seu filho, você aprende a confiar nele no meio a todas as dificuldades que vierem na sua vida, porque agora, suas dificuldades agora vão encontrar Deus para cuidar delas. Ele vai cuidar de vocês. Cuidou de todo esse povo. Você lembra quando Abraão chega num reino e o rei fala que queria ficar com a esposa, pergunta para ele, ele fala: é minha irmã. Ela também fala: é meu irmão, e ele carrega ela. Mas na hora que ele vai ficar com ela, que ele dorme, ele sonha, o Senhor falou: devolve a mulher do meu servo Abraão, porque ele cuida do seu povo. Você às vezes não nota, mas Deus está sempre nos protegendo em todos os lugares da nossa vida. Devolve a esposa de Abraão. E aí o rei fala: mas eu não fiz de maldade. Ele falou que era irmã, porque se ele falasse que não era irmã, era esposa, e se o rei quisesse tomar, ele matava o marido. Naquela época era assim. Por isso que ele mentiu que era irmã. Na verdade era meia irmã, então era uma meia mentira. Mas aí Deus fala para aquele rei: por isso eu estou falando com você, devolve a esposa de Abraão e pede para ele orar por você, porque senão eu acabo com tudo, a sua família, esse reino, tudo. Está vendo? Deus protege ou não protege? É o mesmo Deus que está aqui dentro do nosso coração. É o mesmo Deus que nos alimenta todos os dias. Talvez no começo você tenha pão e água, a gente sempre fala, mas amanhã é outro dia, e Deus está com você, amanhã vai ter bonança na sua vida. Muitas pessoas não têm o que comer nesse momento e não têm força nem para buscar a Deus. Nós estamos aqui buscando, sabendo que Ele nos alimenta. Quantas pessoas não têm o que comer nas suas casas, nos seus lares, e o nosso celeiro está cheio, porque Deus está com cada um de nós. E aquele celeiro que não estiver cheio, pode esperar que Deus vai encher. Porque Jesus multiplica pães, Jesus multiplica peixes, Ele faz a multiplicação em tudo na sua vida, mas basta você ter fé e confiar, assim como Abraão estava confiando. Sabe por que ele estava confiando? Porque ele já tinha uma caminhada maior com Deus.
Ele já estava com mais ou menos uns 10 a 20 anos caminhando com Deus. Aí você começa a ver Deus fazer tudo na sua vida. Mas não se importa que é no começo, porque tudo tem que ter um começo na nossa vida. Tem um começo para Jesus, quando começa também as pessoas não acreditavam nele. E você acha que ele desistiu? Ele desistiu de vocês no começo da caminhada? Não, ele continuou. O povo não acreditava, mas Deus falava com ele: continua. João Batista, continua. Mateus, continua. Cada um de vocês continua avançando, porque eu estou no meio de vocês. Deuteronômio 34, a palavra de Deus fala assim, Deuteronômio 34, uma das passagens mais lindas que eu acho na Bíblia. Todas são lindas, mas essa passagem ela é bonita porque ela conta o começo, o meio e o fim da pessoa, do povo que tem fé no coração. Então, das campinas de Moabe, Moisés subiu ao monte de Nebo, ao topo de Pisga, em frente de Jericó. Ali o Senhor lhe mostrou a terra toda, Gileade, Dan, toda a região de Naphtali, o território de Efraim, Manassés, toda a terra de Judá e o mar ocidental, o Neguebe, toda a região que veio do vale de Jericó, a cidade das palmeiras até Zoar. E o Senhor lhe disse: esta é a terra que prometi sob juramento a Abraão, a Isaque e Jacó, quando lhes disse: eu darei a seus descendentes. Permiti que você a visse com seus próprios olhos, mas você não atravessará o rio, não entrará nela. Moisés, o servo do Senhor, morreu ali, em Moabe, com o Senhor dissera. Ele o sepultou em Moabe, no vale que fica diante de Bet-peor. Mas até hoje ninguém sabe onde está localizado seu túmulo. Moisés tinha 120 anos de idade quando morreu. Todavia nem os seus olhos, nem o seu vigor tinham se enfraquecido. Os israelitas choraram Moisés na campina de Moabe durante 30 dias, até passar o período de pranto e luto. O pai sempre cuida do seu filho. Moisés andou durante 40 anos no deserto, todos sabem disso. Foi jogado no rio Nilo, cheio de crocodilos, num cesto betumado, todos sabem disso. Moisés foi criado pela filha de Faraó, cresceu, aprendeu a estudar nas melhores faculdades que tinha. Com 40 anos de idade, ele resolve fazer uma escolha na vida. Essa escolha também nós fizemos, porque quando nós viemos aqui ouvir a palavra, estamos escolhendo andar com Deus. Moisés também escolhe andar com Deus, porque de um lado ele tinha o povo de criação, que era o faraó, um povo rico, um povo abastado, mas do outro lado ele tinha o seu povo de verdade, a sua descendência, que era escrava. Ele resolve escolher aquele povo escravo. Tenta lutar com as suas próprias mãos, porque ainda não tinha visão espiritual. Tenta fazer a justiça da sua própria maneira, porque já sabia que era diferenciado, porque o próprio povo falava: esse Moisés vai nos tirar do cativeiro através de Deus, porque Deus usa homens para libertar homens. Deus usa pessoas para libertar pessoas. A partir daquele momento, as coisas não dão certo para Moisés, mas já era um propósito de Deus. Deus um dia muda o seu cenário. De dentro de um castelo, de dentro de um palácio, Moisés se vê no deserto. Um príncipe que tinha de tudo, a qualquer hora que ele pudesse, mas que naquele momento ele não tinha o principal, que é Deus. Às vezes nós também no mundo correndo atrás do ouro e da prata, sem sentido na vida, porque tudo é perecível. Mas um dia resolvemos andar, correr atrás das coisas que é de Deus, porque as coisas de Deus não perecem, te dá a vida eterna. Moisés, através do deserto, começa a aprender com seu sogro Jetro, porque Deus deu uma família para ele naquele deserto, e começa a aprender com seu sogro o que é Deus na vida desse povo. Começa a ter humildade, simplicidade, porque para você vencer batalhas com Deus, você precisa ser pequeno, porque Deus vai te levantar. Porque Deus pega aquele que é grande, coloca ele lá embaixo, e pega aquele que é pequeno e coloca ele lá em cima. Por isso que Salomão se torna grande,
Mas aí Deus pega ele lá em cima e coloca ele lá embaixo e mostra para ele: você sem mim não é nada. Por isso que Salomão escreve Eclesiastes: tudo é vaidade, porque no final da vida dele, ele reconhece que sem Deus não adiantava ouro, prata, tudo aquilo que ele tinha, não tinha sentido nenhum na vida dele. Porque o verdadeiro sentido é andar com Deus. Moisés estava aprendendo isso, porque ele conhecia os dois lados da moeda. Esses dois lados da moeda nós também conhecemos, porque um dia nós estávamos no mundo fazendo coisa errada, mas agora o Senhor nos resgata e mostra: anda no meu caminho que eu vou te mostrar o que é viver com Deus, o que é ter vida eterna, o que é viver de verdade. Você vai acordar com o coração aberto e alegre. Você não precisa de bebida para isso, você não precisa de droga para isso. Agora você precisa apenas do Espírito Santo de Deus, e Ele te mostra o caminho que Ele estava mostrando para Moisés. Quando Moisés achava que já era um insignificante, porque já era uma pessoa que não era mais o neto de Faraó, pequeno, cuidando de ovelhas que não eram dele, acontece um milagre na vida de Moisés. Mas 40 anos demora. Já se perguntou quanto tempo vai demorar para que você venha ouvir a voz de Deus aqui nesse lugar? Não se preocupa não. A partir do momento que você estiver com cada um de nós aqui, a caminhada você não consegue nem notar. Você não consegue nem notar as dificuldades, porque Deus está com você e o tempo para você não existe mais. Quando você assustar, você vai ver Deus falando dentro do seu coração e vai ver um mundo que você nunca tinha visto antes na sua vida, porque precisa ter fé para você ver esse mundo. Quando Moisés se desprende de tudo aquilo que ele tinha no palácio, um dia ele vê uma sarça ardente. E a partir daquele momento, ele começa uma caminhada com Deus, porque Deus fala dentro do coração de Moisés: tire as suas sandálias, porque o lugar que você pisa é terra santa. E quando nós vamos lá no último capítulo de Deuteronômio 34, o Senhor fala que Moisés estava com 120 anos de idade, mas a sua visão estava normal, a sua saúde estava a melhor de todas, porque ele estava caminhando com Deus. O mesmo aconteceu na vida de Abraão. E se Salomão tivesse feito essa escolha, também teria acontecido a mesma coisa com ele. Essa escolha cada um de nós temos, depende de cada um de nós. Chama-se livre-arbítrio. Em Lucas 15, nós já estamos terminando. Lucas 15. Um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao pai: pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu todo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou os seus bens, vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região, e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alforrapeiras que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Essa pessoa estava junto com seu pai, tinha de tudo, mas não valorizava aquilo tudo que ele tinha. Talvez ele precisasse ir para o mundo para provar o que o homem é de verdade, porque enquanto ele tinha algo, enquanto ele tinha coisas, enquanto ele tinha bem materiais, ele era alguma coisa para aqueles homens. Porque no mundo você vale o que você tem. Quando você não tem nada no mundo, você não vale nada. Mas lembra-se que para Deus você vale o que você é de verdade. Não importando se você não tiver nada, Ele pega você, Ele constrói você de novo. Esse homem sai no mundo, gasta tudo, quando acaba ele começa a olhar para trás e ver tudo que ele tinha deixado, tinha valor, porque o verdadeiro valor das coisas estava na casa do Pai. O verdadeiro valor da vida está na casa do Pai, está nessa palavra do Senhor. Mas o que é mais interessante, que mesmo nas dificuldades ele volta para casa, com medo do seu pai não o receber, e o seu pai o recebe de braços abertos, porque ele tinha morrido, e agora ele ressuscitou. Porque quando nós estávamos no mundo, nós estávamos mortos.
Porque a palavra de Deus fala que aquele que crê será salvo, mas aquele que não crê será condenado. A partir do momento que ele volta, o Senhor o abraça com um abraço apertado, um abraço de pai, e recebe e faz uma festa, e cuida dele de novo e restaura ele de novo. Assim que Deus sempre faz nas nossas vidas. Sabe por quê? Porque Ele é fiel. Porque todas as vezes que você voltar aos abraços ao Senhor, Ele abraçará você, e Ele cuidará de você e te fortalecerá de novo. Porque essa palavra é eterna. E para finalizar, em Lucas 24, a palavra de Deus fala assim, Lucas 24, 36. Lucas 24, 36. Enquanto falavam sobre isso, o próprio Jesus apresentou-se entre eles e disse: paz seja com você. Eles ficaram assustados e com medo, pensando que estavam vendo um espírito, que lhe disse: por que vocês estão perturbados e por que se levantam dúvidas no coração de vocês? Vejam as minhas mãos, os meus pés, sou eu mesmo. Quem me vejam, um espírito não tem carne nem ossos, como vocês estão vendo que eu tenho. Tenho dito isso, mostrou-se as mãos e os pés, e por não crerem ainda, tão cheios estavam de alegria e de espanto, e lhes perguntou: vocês têm aqui algo para comer? Deram um pedaço de peixe assado, e ele comeu na presença deles, e disse-lhe: foi isso que eu falei enquanto ainda andava com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo o que meu espírito está escrito na lei de Moisés, nos profetas, a respeito, escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhe abriu o entendimento, para que pudessem compreender as escrituras. Ele disse: está escrito que o Cristo havia de sofrer e ressuscitar dos mortos no terceiro dia, e que em seu nome seria pregado o arrependimento para perdão de pecados de todas as nações, começando por Jerusalém. A fidelidade de Deus é eterna. Aqui Jesus Cristo, que todas as pessoas já haviam pensado que já não voltava mais porque tinha morrido. Aquele Jesus que amou vocês, que amou a mim, todos nós, amou seus discípulos, se entregou na cruz depois de ter feito todas aquelas maravilhas que o homem ainda não tinha visto. Cegos de nascença ser curado, nunca tinha acontecido aquilo. Amor de verdade, ele só fez o bem. Quando tentaram fazer o mal para Jesus, o matando, julgando ele de maneira não verdadeira, trapaceando no julgamento do Senhor, condenaram à morte de cruz. Mas Jesus está aqui nesse momento, ressurreto, ressuscitou, porque ele acreditou de verdade na palavra de Deus, porque ele andou nas dificuldades, porque tudo aquilo que o diabo ofereceu para ele, em termos de ouro, de prata e de poder, ele não quis, preferiu morrer e nos entregar essa oportunidade de vida eterna, do que pegar as coisas que o mundo estava sendo oferecidos para ele. Salomão não teve essa força, talvez porque não enfrentou dificuldades, pegou as coisas prontas. Por isso que nós temos que agradecer pelas dificuldades que nós passamos, porque essa dificuldade que nós passamos antes de entrarmos nessa palavra, nos dá força e entendimento para que a gente abra o coração e comece a andar de verdade com o Senhor. Porque quando você não enfrenta dificuldades, você não valoriza aquilo que você está fazendo. Quando você demora a comprar o seu carro, quando você compra a sua casa naquela dificuldade, você sabe o valor que aquilo teve para você. As mesmas coisas são as coisas espirituais de Deus. Quanto mais o Senhor nos coloca às vezes dificuldade, que Ele sabe o tamanho certo das dificuldades que nós podemos carregar, o peso que nós podemos carregar, é que nós vamos nos fortalecendo. E quando todas as pessoas acharam que tinha acabado, Jesus ressuscita.
e anda no meio de seus discípulos e fortalece eles. E eles pregam a palavra até essa palavra chegar até aqui, nós, nos dias de hoje, 2000 anos depois. Porque acreditou de verdade. Essa palavra chegou aqui porque Noé também acreditou. Essa palavra chegou até aqui no meio de vocês, porque um dia Moisés também resolveu andar com Deus no deserto durante 40 anos na vida dele. Essa palavra chegou até aqui porque um dia Abraão foi fazer um sacrifício por seu filho, porque sabia que Deus ia poder salvá-lo, e Deus salvou, porque um cordeiro estava lá do lado para morrer no lugar de seu filho, e por isso ele se tornou o pai da fé. Essa mesma fé que nós estamos tendo aqui no meio dessa reunião, dessa palavra. Amém? Por isso eu agradeço essa oportunidade, que essa palavra ia ficar no meu, no seu e no nosso coração, e continuar nos construindo, de fé em fé, de glória em glória. Amém, glória a Deus. Quem precisa de oração? Amém. Então vamos estar unindo a nossa fé nesta noite. Vamos estar orando pela vida do nosso irmão Geraldo e a dona Ana, do Felipe, da Ana Luísa, da Simone, da Patrícia, do Lucas, do Diógenes, da Emanuele, do Paulo, da Andréia, da Vera, do Sinésio Élica, Kaique, Valdeci família, Augusto, Valdete, o Anderson, Benedito e família, Frederico e família, Fabiana, Vera, Wellington, Luciane, Elisiane, Ana Paula, Alice, Aline, Nathalie, Vicente Valdice, Ailton e Nazaré, Jamile, Antônio e Terezinha, Zé Maria, Genésio e Clarice, Anielen, Amanda, Elisângela e Catarina, Vorico e Mirna, André, Denise, Miguel, Rafael e Felipe, Dalva, Paulo Divino, amém? Hoje eu não falei da nossa irmã Bruna, porque ela já é de casa, amém? Glória a Deus. E vamos elevar a nossa mão para o alto nesta noite, e vamos apresentar a vida de cada um nesta noite, que o Senhor venha de encontro à vida de cada um deles. Soberano Deus e eterno Pai, Papai querido, nesta noite nós apresentamos cada nome que foi citado diante da Tua presença. A Tua palavra nos diz que tudo que ligares na terra será ligado no céu. E nós ligamos a vida de cada um deles diante da Tua presença nesta noite. Que o Senhor venha alcançá-los, ó Pai, com a cura, com a libertação, com a transformação. Que o Senhor venha alcançá-los com a paz do Senhor e com o refrigério do Senhor. E que o Senhor, ó Pai, venha enviar anjos ministradores para ganhar a alma de cada um deles, ó Pai, para o Teu reino. Papai querido, nós apresentamos também os nossos vizinhos da direita, da esquerda, da frente, do fundo. Papai querido, que o Senhor venha alcançá-los com as bênçãos sem medidas do Senhor. E apresentamos também cada vida que nos ouviu. Que o Senhor venha alcançá-los da mesma forma, com as bênçãos sem medidas do Senhor nesta noite. Papai querido, nós apresentamos a semana que se inicia. Nós apresentamos os nossos locais de trabalho. Nós apresentamos, ó Pai, cada ônibus que sai daqui para levar os estudantes, não só os estudantes, as ambulâncias, os ônibus que levam, ó Pai, as pessoas enfermas para outras cidades. Papai querido, que o Senhor venha guardar a entrada e a saída, que o Senhor venha trazer e venha levá-los, ó Pai, debaixo das Tuas mãos santas e poderosas. Nós Te pedimos nesta noite, Papai querido, e abençoa cada pai que está aqui conosco. Abençoa também os nossos pais, ó Pai, aonde eles estiverem. Papai querido, que o Senhor venha alcançá-los nesta noite. Alcançar, Senhor Jesus, com a força do Senhor, com a sabedoria do Senhor. E que a cada dia o Senhor possa ensiná-los, ó Pai, o caminho que os filhos deverão andar. Papai querido, porque começa de casa, o ensinamento é de casa, ó Pai, e essa responsabilidade é dos pais. Papai querido, abençoa, dê sabedoria para cada pai que está aqui nesta noite, cada pai que está nos escutando nesta noite, que o Senhor venha fortalecer,
que o Senhor venha derramar da paz, da alegria do Senhor, do refrigério do Senhor sobre a vida de cada um deles, ó Pai. Nós te pedimos nesta noite e te agradecemos, Senhor, por estarmos aqui. Te agradecemos, ó Pai, porque até aqui, ó Pai, o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem nos direcionado, o Senhor tem suprido as nossas necessidades. Obrigada, Jesus, por este momento, e que o Senhor venha levar, ó Pai, os irmãos debaixo das tuas mãos santas e poderosas, livrando do homem sanguinário, livrando do acidente, ó Pai, é o que nós te pedimos nesta noite, em nome do Senhor Jesus, amém? Estendo as mãos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo estejam com cada um de nós, e nós dizemos amém. Glória a Deus. Amém? E você, filho, sai do seu lugar e dê um abraço no seu pai nesta noite, amém? Fala para o seu pai, receba o abraço do Senhor Jesus nesta noite, amém? Glória a Deus, não precisa ficar com vergonha não.